Você está preparado para ver o que está prestes a acontecer? Esta não é apenas uma história, é a revelação do fim, uma visão tão poderosa que abalou céus, reis e nações, guerras, pragas, criaturas do abismo, a marca da besta, tudo foi profetizado, tudo se cumprirá. Então pare, respire fundo e, se tiver coragem, siga em frente, porque agora você vai ouvir a história mais assustadora, mais épica e mais verdadeira que já foi contada. No céu, houve um silêncio absoluto. Nem os anjos cantavam, nem os ventos sopravam. A criação inteira segurava o fôlego. O tempo havia parado, o cordeiro estava diante do livro selado. E quando ele rompeu o primeiro selo, o mundo nunca mais seria o mesmo. Do meio da escuridão surgiu o primeiro cavaleiro. Montado num cavalo branco, ele trazia uma coroa e um arco. Parecia justo, parecia paz, mas era engano. Um conquistador frio, sedento de poder. O segundo cavaleiro apareceu em um cavalo vermelho como sangue, e com ele veio a guerra. Irmãos se voltaram uns contra os outros, as espadas voltaram a brilhar, o sangue banhou a terra. O terceiro cavaleiro, em um cavalo negro, chegou trazendo balanças nas mãos. A fome tomou conta do mundo. O pão se tornou ouro. As crianças choravam por migalhas. E por fim, o quarto cavaleiro, sobre um cavalo pálido, caminhava silenciosamente. Seu nome era Morte, e o inferno o seguia. Pelo céu e pela terra se espalhava o terror. Os homens corriam, se escondiam em cavernas, embaixo de rochas, em fortalezas antigas. Pediam às montanhas que os esmagassem, pois temiam encarar o rosto daquele que estava vindo. Mas isso era só o começo. Lá no céu, 7 anjos preparavam suas trombetas. Cada som anunciaria uma catástrofe sobre a terra. Quando a primeira trombeta soou, fogo e sangue caíram do céu, queimando campos, florestas e cidades. A segunda trombeta lançou ao mar algo como uma montanha em chamas. As águas ficaram vermelhas. A vida marinha morreu. A terceira trombeta trouxe uma estrela ardente que caiu sobre os rios e fontes. As águas se tornaram amargas. A quarta trombeta fez com que o sol, a lua e as estrelas perdessem parte de sua luz. O mundo mergulhou em sombras e o tempo se apagava. Então, do alto, uma águia cruzou o céu gritando em agonia: ai, ai, ai dos que ainda habitam a terra. A quinta trombeta abriu as portas do abismo. Fumaça negra subiu e dela saíram criaturas aterrorizantes. Seres semelhantes a gafanhotos, com rostos humanos, cabelos longos e asas ruidosas. Elas não matavam, mas atormentavam. Os homens gritavam, buscavam a morte, mas a morte fugia deles. A sexta trombeta libertou 4 anjos guerreiros prontos para destruir. Um exército sobrenatural os seguia. Cavaleiros que soltavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade caiu diante deles, e mesmo assim, os corações não se arrependiam. Então o mundo viu o que nunca imaginou. 2 bestas emergiram. A primeira veio do mar, imponente, com 7 cabeças e 10 chifres. Ela recebeu poder. Os povos a adoraram. Seu domínio se espalhou como praga. A segunda besta surgiu da terra. Tinha aparência mansa, como um cordeiro, mas sua voz era como a de um dragão. Ela operava milagres, enganava os inocentes e fazia com que todos recebessem uma marca, na mão direita ou na testa. Quem não tivesse essa marca não poderia comprar, vender ou viver. E o mundo se curvou. Poucos foram os que resistiram. A verdade se tornou perigosa. A fé virou sentença. Então vieram as 7 taças da ira. A primeira trouxe úlceras dolorosas sobre os seguidores da besta. A segunda transformou o mar em sangue vivo. A terceira fez o mesmo com os rios e fontes. A quarta intensificou o calor do sol. Homens foram queimados vivos. A quinta mergulhou o reino da besta em trevas. A dor fazia os homens morderem suas línguas. A sexta preparou o caminho para a batalha final.
reunindo reis e exércitos no Vale do Confronto. E a sétima taça selou tudo. Um trovão rasgou os céus. Relâmpagos iluminaram o mundo. Um terremoto sacudiu continentes. Cidades inteiras ruíram, ilhas desapareceram, montanhas foram niveladas e do céu caíram pedras gigantescas. Foi a maior destruição que a terra já havia visto. E então, tudo ficou em silêncio de novo. Mas não era o fim, era o começo. O céu se abriu. E lá vinha ele, montado em um cavalo branco. Os céus se dobravam diante dele, seus olhos brilhavam como fogo. Em sua coxa, um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um exército de luz o seguia. E ele venceu a besta, venceu o falso profeta, venceu o dragão. E lançou todos eles no lago de fogo para sempre. Satanás foi aprisionado, o trono do mal foi destruído, a justiça finalmente reinou. E quando tudo parecia encerrado, algo novo surgiu, um novo céu, uma nova terra, sem dor, sem morte, sem lágrimas. Do alto descia uma cidade de glória, luz brilhava de suas muralhas, as ruas eram de ouro puro. Nela, Deus habitava com os homens, e os homens caminhavam ao lado do Criador. Não havia templo, pois o próprio Deus era o templo. Não havia noite, pois a luz do Cordeiro iluminava eternamente. E então, aquele que está sentado no trono falou: Eis que faço novas todas as coisas. E assim, quando tudo que era antigo passou, quando o mal foi destruído e o pranto cessou, a eternidade começou. A nova terra resplandecia em paz. Ali não havia hospitais, nem prisões, nem cemitérios. A dor se tornou apenas uma lembrança, distante, e as lágrimas, Deus mesmo as enxugou uma a uma. As nações andavam à luz do Cordeiro. Os povos se uniram, não pela força, mas pela glória que emanava de Deus. Ali, ninguém era maior, ninguém era menor. Todos eram filhos, todos eram livres. As árvores frondosas, plantadas à beira do rio da vida, davam fruto mês após mês, e suas folhas curavam. Não havia mais maldição, não havia mais pecado. O coração do homem estava limpo, a mente iluminada, o espírito em paz. O trono de Deus e do Cordeiro brilhava no centro da cidade, e os servos o serviam com alegria. Contemplavam sua face, e nela encontravam tudo o que sempre buscaram. Não havia mais relógios. O tempo já não existia. Não havia pressa, nem fim. A eternidade se tornou o novo lar. E em meio ao canto dos anjos, uma voz se levantava sobre todas: Venha, a porta está aberta. A água da vida está diante de você. Beba de graça, porque quem vencer herdará todas as coisas. E assim termina a história do fim. Mas para aqueles que crerem, é apenas o começo de uma vida sem fim. Tenha fé. Deus está contigo, mesmo nos momentos mais difíceis. Se essa mensagem tocou seu coração, siga nossa página e deixe o like. Assim, o YouTube entende que você gostou e compartilha essa palavra com mais pessoas. Que Deus te abençoe.